Olá, amigos. Hoje nós temos o nosso companheiro Jefferson Sex da Conceição, que ele é engenheiro de alimentos, trabalhador do Centro Espírita Eurísto Bassanufo, e hoje nos dá o prazer, a quem eu agradeço com muito carinho, por ele estar aqui conosco participando desse Papo do Bem, pela Rede Luz Espírita. E vamos falar hoje sobre um tema interessante, né? A gente sempre trabalha para buscar a perfeição e ele está dizendo que a gente pode errar. Eu posso errar, não é? Isso, é isso Vamos lá, mesmo, doutor. Jefferson, fala um pouquinho para nós sobre esse tema. Uhum. O tema, a escolha do tema, ela veio de uma situação que eu passei, né, ultimamente, né, tivemos aquele problema com o meu pai, né, que o pessoal acompanhou, e fruto dessa situação, acabou desenvolvendo um problema psicológico em mim. Minha esposa mesmo fala, né, que eu sou que tem as 2 asas, né, da emoção e da razão, e a minha asa da razão é lá em cima, né, e ainda estamos porque, a doutrina espírita nos mostra, né, nos dá a clareza de raciocínio e tudo mais, então é bem pautado no que é nos conhecimentos, nos conceitos que nos passam, né. E aí, eu me vi diante de um problema psicológico, né. Certa Algumas semanas atrás, uma das pessoas foi fazer uma palestra, comentou, falou assim: "Ah, espírita não pode, né, tomar remédio, que não pode, né, ter esses não admito, né, essa situação". E aí eu fiquei pensando, né, por que que eu estava passando por aquilo. E o fato de dentro de mim eu entender que eu posso errar, porque por mais que a pressão das pessoas, né, por mais que a pressão da sociedade, né, ela coloca como que a gente não possa, não tenha essa liberdade de fazer, de falhar, muitas vezes a nossa condição dentro do centro, né. Eu cheguei dentro de mim mesmo e ponderei, falei: "Não, por que não? Se quem passou aqui que foi perfeito foi Jesus, o resto, todos nós estamos aí". A gente pega os exemplos dos livros de André Luiz, livros de principalmente o André Luiz, né. Por que que a pessoa pode ir lá ficar 6 anos, 10 anos sofrendo no umbral, com problemas, com dificuldades, e eu vou me achar o quê? Vou me achar melhor? A pessoa passando por uma obsessão, né, as pessoas vêm a procurar a gente: "Ó, tô passando por isso, por vários problemas que acontecem, e eu? Por que que eu não posso passar também?", né. Então isso daí me deu uma tranquilidade para passar pela situação, mesmo tendo uma crise, um problema ali, fez com que eu passasse pela situação bem mais calmo, né, bem mais sossegado, e sem essa pressão externa, porque essa pressão, na realidade, ela vem de dentro da gente, porque a gente deve errar, e é o único caminho para a gente consertar os problemas, né, os nossos defeitos. Tanto é que nós somos donos do comportamento, mas não somos donos da emoção. Isso. Então, às vezes as patologias mentais são fruto de experiências pretéritas, já trazemos no imo da alma e às vezes nos damos conta de uma falência psicológica muito grave. E no dia a dia também nós vamos viver a nossa problemática. E nesse mundo de aflições, é difícil a pessoa não ter alguns lapsos, ter algumas ratas, não ter alguns comportamentos em desalinho. Isso, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, então o Kardec pergunta, como é que a gente faz para vencer essas imperfeições, né? E lá a resposta do benfeitor, olha, o Sócrates já havia dito isso, conhece-te a ti mesmo. Então nós, se achamos que não podemos errar, porque nós nos achamos perfeitos. Isso. E não é verdade, nós temos ainda muitas falhas, né? E temos que trabalhá-las. É importante que a gente faça uma reflexão e analise o que é que eu tenho de falha,
sabendo que a qualquer momento eu posso falhar, não é? Isso. E ter força para levantar. Porque a partir do momento que a gente descobre que a gente tem as falhas, é o ponto de início da nossa mudança. Eh, Normalmente, assim, por causa da questão das redes sociais, às vezes você recebe um texto, alguma coisa assim, normalmente a pessoa critica, né? Ah, os jovens de hoje, né? Ah, o determinado problema lá, né? A política, enfim, vai se colocando os problemas da sociedade. Mas por que que é problema? Por que que existem esses defeitos, essas situações que a gente olha e que não concordamos? Por culpa nossa mesmo, por culpa de todos nós. Eh, Se uma sociedade perfeita daria todas as situações, todos os habitantes ali perfeito. Mas quando a gente fala, os jovens de hoje, eles são errados, eles estão errados. Mas se eles estão errados, é culpa de uma educação falha. E por que que a gente não se inclui na falha da educação, né? A gente sempre coloca o externo. Quando a gente fala, ó, eu erro, eu falhei, eu preciso melhorar a forma como eu educo meus filhos, a forma como eu me transmito para a sociedade ou como eu me comporto para que as outras coisas também transformem, né? Isso são os passos necessários, né? Sendo o começo da transformação, encarar o problema de fato. A gente fala, a educação, o aluno fala que o problema é o professor fala que o problema é a direção fala que o problema é o aluno, fala que o problema é a família, e ninguém se coloca no problema, né? Então, a proposta é, eu sou passível desse erro, eu tenho limitações, tenho defeitos e vou trabalhar com calma, porque eu também, né, não vou resolver de uma hora para outra todos os problemas da minha vida, todos os meus defeitos. A gente chega, como o senhor mesmo falou agora há pouco, com uma bagagem anterior, cheio de situações, cheio de vivências em encarnações anteriores, vícios, virtudes, gatilhos que a gente precisa sim resolvê-los, precisa sim harmonizá-los, mas que se a gente pegar uma casa totalmente bagunçada e não começar, ó, eu vou pegar e vou começar pelo quarto, eu vou começar pela cozinha, querer fazer tudo de tudo, não sai, né? Não consegue resolver. Então, Ô tem que ser... Jefferson, quando Jesus reuniu os discípulos para trabalhar com ele foi buscar as pessoas mais humildes da sociedade. As pessoas, ali só tinha o Levi, que era um pouco mais diferenciado em termos de cultura, né? Mas os demais eram pescadores, pessoas simples, né? E ele até ainda disse assim, Pai, eu te agradeço porque o Senhor não revelou essas verdades aos doutos e aos sábios, mas aos simples, né? Então, isso significa que, às vezes, na simplicidade, na humildade, a gente está mais aberto para analisar as falhas e se modificar. Outro dia, eu estava fazendo uma palestra no Kardec e uma diretora veio e falou comigo assim, que bom que você falou sobre esse assunto, porque outro dia veio uma pessoa aqui e falou que o espírita não pode chorar quando alguém desencarna. Falei, meu Deus do céu. Então só pode ser um ser angélico de alta envergadura para não chorar quando desencarna um parente. Meu Deus, a gente não pode ficar naquela lamúria eterna, nem na revolta, nem na mágoa, nem na inconformação. Mas a lágrima é um sentimento de amor. Até seria um absurdo que você tivesse um ente querido desencarnado, com quem você conviveu tanto tempo, e de repente você aplaudisse, né? O desencarne. Então, eu acho que essa questão de julgar, Jesus já colocou isso com muita propriedade, não julgueis, né? Porque a gente, quando julga, a gente vê
uma faceta e, via de regra, nós projetamos aquilo que nós temos dentro de nós naquilo que nós estamos julgando. Ah, ele é orgulhoso, é porque a gente é orgulhoso. Ele é egoísta, porque a gente é egoísta. Então, o julgamento, a chamada contra-transferência, nós transferimos para a criatura ou para o fato aquilo que nós temos dentro de nós. Se nós já entendemos que a gente tem que ser complacente, a gente vai dizer assim, não, liga não é assim mesmo. Aliás, ele é uma pessoa muito boa, mas teve uma falha, né? Agora, e nós? A gente está sempre apontando o dedo para o outro, mas tem 4 dedos apontando para a gente, né? Isso retratando as nossas limitações, né? Perfeito. Esse trabalho, ele é um trabalho pautado no tempo, na paciência e também não se deixar levar pelas pessoas, né? Que às vezes a pessoa olha para a gente, né? Numa figura, né? O senhor, né? Uma figura de palestrante, né? Visitando os lugares, a gente lá no centro mesmo, né? Às vezes fazendo as lives, né? Do curso do Evangelho, as pessoas nos colocam também num pedestal, né? Que a gente sabe que a gente não pode se iludir que está naquela situação. Eu lembro uma vez em Barretos, que eu estava falando, né, que a gente lutava contra, né, algumas imperfeições e tudo mais, e eu falei, eu estou lutando, né, para me livrar de falar palavrão, né, seja o momento que seja. No estudo, nós estávamos no estudo, né, e uma das moças falou, eu não acredito que você fala palavrão. Aí ela pegou, daquele dia em diante, ela nunca mais foi no centro, ali. E... Por quê? Então, por quê? Porque a pessoa esperava, né? Que você uma não perfeição das pessoas... Que está falando, fazendo uma palestra, não pode falar palavrão? Isso. Tá certo que a gente vamos falar assim, tá errado? Opa, claro que está errado. Mas a luta, né, dessa transformação, ou seja, falar mal dos outros, ou seja, enfim, qualquer situação que seja, todo mundo está nessa luta, mas a pessoa, ela se colocou na posição ali, né, da mesma forma como ela acredita no padre, né, ou no pastor, no palestrante espírita, né? Ou até no próprio político, né? Não tem, né? Hoje em dia, né, a pessoa que vê a figura de um político como um ser perfeito, né? Aquela que não erra, que não sei. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque todo mundo tá todo mundo no meio de curar suas mazelas, os seus problemas, os seus vícios. Se hoje nós somos palestrantes, somos mero repetidor, não é verdade? Dos ensinos de Jesus. Certa vez, Chico mesmo falou, se fosse para esperar para... Perfeição para falar, não teria orador, né? ninguém ia, né? Não tem jeito. Não tem, só Jesus mesmo, né? Jesus. Então, é isso aí. Essa é a luta nossa, né? Entender esses erros, entender que a gente é fraco, que a gente falha, mas a gente tem também que saber que todos nós somos filhos de Deus, destinados à perfeição, que Jesus nos espera, que a espiritualidade está ao nosso lado, e todos nós temos força para nos levantar de qualquer queda, de qualquer buraco, porque todo buraco que a gente se enfiou sozinho, né, basicamente, e a gente consegue sair dele, de qualquer buraco, a gente consegue levantar de qualquer tombo, e além de tudo isso, a gente tem a espiritualidade, o nosso mentor, tem Jesus, né? Tem todos os trabalhadores da falange de Jesus aqui na Terra para nos ajudar nessa transformação. Então, que a gente se esforce para mudar, saiba que a gente pode cair, que a gente mesmo nesse percalço, nesse trânsito, né, de evolução, a gente pode falhar no mesmo problema que a gente tinha anteriormente, mas que a gente está fadado à perfeição, que a gente tem todo o respaldo e o amparo da espiritualidade para nos ajudar, e essa luta parte
basicamente de nós. O Kardec já definiu que o verdadeiro espírita é aquele que combate tenazmente as suas más inclinações, sofrendo uma transformação moral. Isso ele já quis colocar para nós, que ser espírita não é ter auréola de santidade, nem ser candidato a um ser angélico. Ser espírita é ter consciência, né, dessas falhas e lutar contra elas. E isso já retrata o bom senso, a razão de que nós somos seres ainda limitados e precisamos fazer esse trabalho. E tudo na vida é o senso da repetição. Não se consegue chegar no último degrau da escada com um pulo, não tem jeito. É 1 degrau, 2 degraus, e assim a gente vai chegar no último degrau, de escada de 200 degraus, tudo bem. Mas isso é um ato contínuo. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou como é que a gente faz exatamente para lograr esse benefício da nossa transformação. E o benfeitor disse assim, bom, com pequenos esforços, olha, isso aqui é importante, né? Com pequenos esforços continuados. Mas para isso, disse ele, o benfeitor a Kardec, é necessário uma coisa, que é a boa vontade. E essa, disse ele, poucas pessoas têm. Então, para a gente fazer essa transformação, tem que ter boa vontade, porque é um desafio, né? Com certeza. E a gente tem que estar nessa luta constante. Gostei muito do exemplo, né? E vamos pegar da escada. Por que que o Messi e o Cristiano Ronaldo, né, que por muito tempo atrás ali, né, ficaram brigando entre os dois, entre ser o melhor do mundo, né? Às vezes um ganhava 2, 3 anos seguidos. Por que que ele tinha que treinar? Mesmo ele sendo o melhor do mundo. Por que que todo dia ele tinha que participar do treino, todo dia ele tinha que participar, tinha que se esforçar também? Então, porque a pessoa tem que estar constantemente exercitando. A gente tem, né, vamos pegar no exemplo de um esporte, né, tal. Tem pessoa que nasce com um dom. E a gente pode colocar essa analogia às nossas virtudes que a gente já conquistou, Adquirida, que a né? gente já adquiriu nas encarnações passadas. Essas são mais fáceis. Então, o cara já pega uma bola lá no futebol, ele já sabe jogar desde pequenininho, ele já é diferenciado com 10, 12 anos, ele já joga com molecada de 17 e ganha, né? E a mesma coisa das nossas virtudes, que a gente já conquistou no passado. A gente já conquistou elas, a gente vem, passa por aqueles problemas, a gente passa por cima, né? Sossegado, tranquilo. Só que tem outras questões, além delas serem importantes para a gente se manter, né, bem, Atentos. essa pessoa, mesmo ele tendo capacidade, ele tem que treinar, tem que pegar pessoas mais difíceis, melhores que ele, para ele ficar apto, né? E o espírito é a mesma coisa, a gente tem que passar por provas, por situações difíceis, por situações de dores. Por que que o Chico tinha problema no olho, no coração? Mas ele não era tão malzinho, tão bonzinho, pessoa tão retilínea ali na existência. Mas tem a dor, o sofrimento, a dificuldade, além de provar para nós que isso daí não é problema nenhum, que a pessoa consegue ir bem nessa situação, para si próprio, para o próprio espírito, é um mecanismo de ajudar, de autodefesa, de estar sempre se treinando, se melhorando. Nenhum espírito de luz veio com existência fácil. Teve algum? Não. Espírito de alta envergadura que veio assim, ó, que foi suave a vida, né? E outra coisa, Jefferson, a Joana de Anjos tem uma colocação que eu acho muito interessante, ela disse assim, que as aparentes expiações, ou seja, os débitos que levam a pessoa a sofrer para reparar aquilo, as aparentes expiações nem sempre o são. Via de regra, são provas que a pessoa pede para lecionar a resignação. Então, você imagina, se você for pensar assim, meu Deus, o Chico, como você me citou, será que ele teria que ser cego, ter problema de angina, ter
hérnia, ter problemas outros, tanto é que ele tomava mais de 20 comprimidos por dia. Será que ele teria que passar por isso? Bom, se ele teria ou não, nós não temos competência para analisar. Mas uma coisa a gente pode dizer, que ele lecionou a resignação para todo mundo, ele Sim, lecionou, lógico. porque nunca o Chico reclamou, dizendo assim, nossa, que vida difícil. Sempre está dizendo assim, não, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, para poder parar as arestas da minha alma. Quer dizer, então é bom que a gente entenda que também a gente aprende muito com os erros também, não é? Com certeza. Eles são o sofrimento, os problemas, as nossas quedas, elas são verdadeiras molas, né, propulsoras para a gente saber que a gente não quer mais aquilo para nós. Aqueles problemas que a gente muitos casos na literatura André Luiz, falou, a pessoa ele ainda não sofreu ainda o suficiente. Precisamos deixar ele por mais tempo, porque André Luiz, no ímpeto, né? Normalmente ele pede, não, mas vamos ajudar mais. Ele, não, mas agora não é o momento ainda. Ele precisa de ainda passar por mais, ainda ele, vamos dizer, a soberba ainda está um pouco maior. Então ele precisa passar por essa situação, esse cadinho ainda aí de sofrimento, para poder, mais para frente, ele querer com mais vontade mesmo, esse içamento, né? Esse levantamento, porque a partir do momento que a pessoa está pronta para sair, ela não quer mais voltar. Ou ela já está mais calejada, né? Com mais competência, com mais capacidade para enfrentar aquelas situações que o jogaram naquela queda, naquele local onde ele está de sofrimento. Então, são situações que, para o espírito, o aparente problema, a aparente dificuldade, o aparente desconforto ali daquele instante, é uma coisa que vai para a encarnação dele, para as próximas encarnações, vai ser algo que o tirará de sofrimentos maiores. E outra coisa, você vê, quando o Pedro disse, não, Senhor, eu vou com o Senhor até o final. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Você acha, Senhor? Não. Eu morro, mas eu não vou negá-lo. Olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Chegou pro Judas e disse assim, ó Judas, vai e faça o que você tem que fazer. Eu não falaria isso jamais, né? Mas Jesus falou, porque sabia que o Judas também não tinha estrutura para levar adiante aquilo que ele tentou passar por Judas e os demais discípulos, né? E tantas outras pessoas da história que erraram também, né? A gente sabe que manter essa linha de acerto é muito difícil. Napoleão Bonaparte, por exemplo, ele veio com uma tarefa missionária de unificar os povos da Europa, até para facilitar depois o Kardec trazer a doutrina espírita. E o Kardec, antes de reencarnar, falou assim, ó, cuidado, porque você tem um espírito bélico, isso pode gerar problema. Enquanto o Kardec ficou no plano espiritual dando força para ele, até que ele se conteve. Mas quando o Kardec reencarnou, e aí o Napoleão não teve esse respaldo do Kardec, ele ali cuidando dele, o que ele fez? Guerra. Imperou ali aquele espírito bélico, ele, do domínio de querer ser o mandão do mundo, né? E, então, o que aconteceu? Gerou um problema. E já tinha bagagem, tanto é que ele veio com essa tarefa. Sim. Era para dar tudo certo? Sim, mas falhou. E aqui, o campo vibratório da Terra é mais complicado, porque os chamamentos, as oportunidades, principalmente a riqueza, né? Porque os benfeitores dizem que a riqueza é mais complicado do que a pobreza. É onde a gente falha no orgulho e no egoísmo, dando vazão até mesmo aos anseios sexuais. E é ali que a gente acaba se perdendo, né? Então, erra assim. É muito difícil aquele espírito que tem aquela retidão, como disse o benfeitor Jesus, ele trabalhou na retilínea, né?
Ele Sim. veio não agora, estou falando Isso. na sua trajetória espiritual. Foi um espírito que foi trabalhando com mais retidão e conseguiu chegar lá num espaço mais curto de tempo. E veio para dizer exatamente isso: olha, eu sou o caminho, eu sou o modelo, eu sou o guia, vocês têm que observar isso. Agora, tem que ter olho de ver e ouvido de ouvir, senão acaba fazendo ouvido de mercador, né? Não analisa as suas limitações e acaba comprometendo a sua vida. Mas, ó Jefferson, nós estamos com o tempo esgotado. Que bom que você, tão jovem assim, já falando com muita propriedade e com humildade, porque eu acho legal isso aqui, você reconhecer que você tem falhas. E você falou uma coisa muito legal, que é essa história de enaltecer a pessoa, né? Meu Deus, todos nós somos seres humanos, ainda espíritos imperfeitos, reencarnados na Terra, um plano de expiação e provas. O que pode esperar de nós? Falhas constantes, né? Agora, como você disse, lutar, lutar, lutar para vencer as imperfeições e buscar, né, um patamarzinho melhor, né? Isso. Quero agradecer muito a sua participação mesmo, com carinho, com Obrigado. gratidão mesmo. Essa vinda sua foi muito feliz, falando sobre esse assunto que nós nunca tínhamos comentado aqui. É. E eu quero agradecer também todos vocês que estão nos assistindo e convidá-los para semana que vem estarmos com um novo programa do Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.